Boa noite, turma. Chegando em cima da hora, galera. Eu estava em outra aula ali com o pessoal de gestão ambiental também, mas cheguei. Tudo bem com vocês? O áudio está chegando legal aí, turma? A imagem está legal? Pessoal que for chegando, por favor, gente, se dá um toquinho aí no chat, se está tudo legal, se está tudo bem. Da onde vocês falam? Olá, Mário e Denir. Bem-vindos. Só um segundo, turma. Pronto, estava acabando a bateria aqui. Legal, que bom. Deixa eu pegar a lista de presença de vocês aqui, para deixar aqui na tela. Boa noite, turma. Quem está chegando? Eu já estarei iniciando a aula, tá, turma? Só colocar aqui a lista de presença e a gente já vai colocar a ficha na máquina para começar a rodar também. É isso aí. Lista de presença na tela, turma. Pessoal que for chegando, turma, não deixem de assinar a lista de presença, tá? Boa noite, Lene. Bem-vinda. Ademir, Éder, Thiago, bem-vindos todos vocês. Vamos lá, turma. Hoje eu preparei uma aulinha para vocês a respeito de balanceamento de reações químicas. Vocês já ouviram falar nisso, eu imagino. Eu trouxe só alguns macetes, como vocês vão ver, para nós fazermos esses balanceamentos de uma maneira mais simples, né? Como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais simples? Lembram-se que até então, né, nós tínhamos visto a questão das reações químicas, né? Reações de adição, substituição, a questão das equações químicas, que de um lado nós temos os reagentes, dos outros nós temos os produtos, nós temos a seta indicando a direção da reação, alguns símbolos químicos. Vocês lembram dos coeficientes que nos dizem quantos átomos daquele determinado elemento existe ali, ou quantas moléculas daquele determinada espécie existem ali. E hoje nós vamos aprender a balancear as equações químicas, né? Lembrando-se que, vocês vão ver na sequência que, segundo o princípio de Lavoisier, o que nós temos durante uma reação química, o que nós temos de reagentes, nós teremos que ter a mesma quantidade de produtos, nem mais e nem menos, sempre. Boa noite, Marcos. Boa noite, Paulinho. Sejam bem-vindos. Então, hoje, vamos falar, então, do balanceamento das reações químicas, né? Obedecendo ali, então, a lei da conservação de massa, a lei de Lavoisier de conservação de massa. Então, a lei da conservação de massa afirma que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos em uma reação química. Para garantir que essa lei seja respeitada, precisamos balancear as equações químicas, ajustando os coeficientes dos reagentes e dos produtos. Lembram-se do que é um coeficiente numa reação química, numa equação química? Os coeficientes são aqueles números que aparecem antes dos elementos, né? Por exemplo, nós tínhamos lá duas moléculas de gás carbônico, tinha lá 2CO2. Esse 2 primeiro é um coeficiente. E são esses coeficientes que nós vamos alterar a fim de manter essa lei da conservação de massa. De forma que a mesma quantidade que nós temos de reagentes gerarão a mesma quantidade de produtos. Isso em unidades moleculares ou atômicas. Nós temos alguns métodos tradicionais de balanceamento.
Particularmente, turma, eu prefiro o tentativa e erro. Eu aprendi pelo método tentativa e erro e utilizo ele até hoje. Existem alguns outros métodos algébricos, né, mais matemáticas, que podem apresentar um resultado mais contundente, só que são mais demorados e mais complexos. Eu acredito que quando você começa a fazer por tentativa e erro, e vocês vão ver também que o balanceamento ele exige muita prática. Se você não praticar, você não pega a maneira correta de realizá-los. E quanto mais você pratica por tentativa e erro, mais você consegue ter uma visão cirúrgica daqueles elementos, né? Você consegue ver aquilo com a precisão maior. E, a partir disso, aplicar os coeficientes de uma maneira mais simples. Então, nós vamos estar vendo agora alguns dos macetes que eu falei para vocês que existem aí. Primeiramente, começar com os átomos, ou, eu não coloquei aqui no slide, com os átomos ou moléculas mais complexas. Um dos macetes mais úteis é começar o balanceamento pelos átomos mais complexos, átomos ou moléculas. Isso porque eles têm mais substituições possíveis, o que dá mais flexibilidade na escolha dos coeficientes. Ao lidar com os átomos complexos, primeiro, você reduz a quantidade de mudanças necessárias nos coeficientes de outros átomos na equação. Por exemplo, você tem lá você está fazendo um balanceamento em que você tem a glicose, né? O C12H22O12, reagindo com água. Sim, Lene, pode vir junto. Então, se você tem uma reação dessa, você vai começar pela glicose, que é a molécula maior, certo? Você sempre vai procurar uma molécula maior, segundo esse primeiro macete. Segundo macete, balanceie os elementos mais incomuns primeiro. Tem uma regrinha, turma, que é para fazer o balanceamento, que é a regra Marshall, né? Eu vou colocar aqui. Marshall é o seguinte, você começa primeiro pelo metal, depois pelo ametal, depois pelo carbono, depois hidrogênio e, por último, o oxigênio. Opa, saiu, eu escrevi hidrogênio, que coisa, me perdoe, gente. É hidrogênio, tá? Cadê? Tá. É a regrinha Marshall, né? Você começa pelos metais. Se você identifica se na sua equação tem metal, você começa por ele. Não tem metal? Tem ametal? Então começa por ele. Não tem metal nem ametal. Vou começar por quem? Carbono. Depois vou para o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Por que essa ordem? Porque os elementos que mais costumam ser consumidos nas reações químicas são justamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Se nós pegarmos de trás para frente, nós temos aí uma escala decrescente de uso e consumo desses elementos nas reações químicas. Então, é melhor você começar pela menor quantidade e dali você ir ajustando as outras. Né? Então, dessa forma, então, você trabalha com menos variáveis, como está no slide, tornando o balanceamento mais eficiente. Não se preocupem, turma, que eu vou passar alguns exemplos aí, ainda a respeito dos exercícios e tal, de como que a gente pode fazer. Macete 3. Utilize os coeficientes inteiros mais simples. Ao atribuir o coeficiente aos reagentes e produtos, opte pelos inteiros mais simples sempre que possível. Coeficientes menores mantêm as equações mais limpas e fáceis de entender. Além disso, evita equações desnecessariamente complicadas.
Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos com números simples e números inteiros. Eu não vou colocar frações agora para vocês, até porque para trabalhar com frações em estequiometria envolve um período maior de tempo de explicação e de prática de vocês também. Tá? Então, vamos começar pelos mais simples, aí no decorrer a gente vai aumentando. E qual que é esse macete? Trabalhar sempre com os menores números possíveis. Né? Se você tem lá se você chegou num balanceamento que deu lá, por exemplo, 10 moléculas de oxigênio. Se você conseguir dividir toda aquela linha por 2 ou por 5 e conseguir diminuir esse número do coeficiente estequiométrico, vai ficar bem mais fácil para você trabalhar com as reações dali para frente, né? Com essa reação ali na frente. Macete 4, lide primeiro com os íons presentes. Vocês lembram-se que existem alguns tipos de ligação? Nós temos a ligação covalente, onde a covalente é o compartilhamento de elétrons, a doação de elétrons, perdão, é a iônica que existe compartilhamento. Na covalente, a doação de elétrons entre espécies. Na covalente, a doação de elétrons entre espécies. Nas iônicas, né, no caso do sódio, no caso de alguns outros elementos, esses elementos eles têm a última camada com menos elétrons, né? E deixa eu ver uma maneira mais simples. Vocês lembram do sal? O sal é cloreto de sódio, né? NaCl. Quando a gente dissolve o sal na água, a gente faz a separação do sódio e do cloro, né? Do Na e do Cl, e o sódio fica com a carga positiva e o cloro fica com a carga negativa. Quando nós temos uma formação de um composto químico, onde na separação dele você tem ali a ocorrência de átomos com cargas elétricas diferentes, né, positivas ou negativas, você tem então uma reação iônica, uma reação que vai estar formando íons, né? Vai estar formando ali os cátions, que são os íons positivos, e os ânions, que são os íons negativos. Nesse caso, quando nós temos reações que envolvem a formação de íons, o ideal é que nós trabalhemos primeiro com esses íons, né? Também, aqui nesse momento, a gente não vai estar trabalhando com íons, mas eu quero que vocês saibam que existe essa possibilidade de trabalharmos com balanceamento também de reações iônicas. Por exemplo, eu vou colocar aqui no chat para vocês esse número que está depois do símbolo aqui, turma, é uma molécula de sódio que eu estou colocando, tá? Opa. E uma reação em que eu vou estar dissolvendo uma molécula de sódio, ela vai formar 2 sódios negativos e mais 2 elétrons soltos no meio. Isso é só um exemplo, por exemplo, dos íons, né, de como que é feita esse balanceamento iônico. Então, qual que é o passo a passo para nós fazermos esses balanceamentos químicos? Primeira coisa, listar os elementos presentes na molécula. Né? O ideal é que se pegue lá todos os elementos que existem ali, coloque embaixo, por exemplo, tem quantos carbonos? Coloca carbonos igual a 2. Tem quantos hidrogênios? Hidrogênios igual a 6. Oxigênios, tem 4. Isso no lado do reagente. No lado do produto, tem quantos? Faz a listinha embaixo também, conta lá quantos átomos tem e coloca na frente dos elementos, para você ter uma visão do que tem a mais e do que está faltando, aonde que você vai ter que mexer nessa fórmula. Então, você faz a identificação, você faz a contagem dos átomos, e aí você vai começar, então, pelo elemento menos abundante. Por que você vai começar pelo elemento menos abundante? Porque ele é mais fácil de você estabelecer a equivalência dele.
Tá? Na sequência, você vai fazer o ajuste dos coeficientes. Né? Coeficientes são aqueles números que vêm antes dos elementos, para que você tenha a mesma quantidade de átomos, tanto de produtos quanto de reagentes. E, por fim, você faz a prova real. Você conta lá quanto que, depois do seu balanceamento, você vai contar quantos que tem de um lado, quantos que tem do outro. Se bater os dois lados, legal, o seu balanceamento está correto. Um exemplo que eu trouxe, então, primeiro, a combustão do metano. Né? O metano tem por fórmula CH4, mais o oxigênio, que é aplicado ali na combustão, que é consumido junto com o metano, que vai formar gás carbônico e água. Então, essa é a equação e ela não está balanceada. Como que eu sei que ela não está balanceada? Ó, do lado dos reagentes, eu tenho um carbono, eu tenho 4 hidrogênios e tenho 2 oxigênios. Do lado dos produtos, eu tenho um carbono, tenho 2 oxigênios, tenho um carbono, tenho 3 oxigênios e tenho 2 hidrogênios apenas. Então, tem um disparate aí entre moléculas de um lado e do outro. Então, a gente vai começar primeiro por quem? Lembram da regrinha do Marshall? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem metal, não tem ametal, nós vamos começar então pelo carbono. Balanceamento do carbono. Quantos carbonos eu tenho do lado do reagente? Um carbono. Quantos carbonos eu tenho do lado do produto? Um carbono. Então, se eu colocar um na frente do CH4 e um na frente do CO2, aparentemente eu consigo fazer a equivalência de carbonos aí nos dois lados da seta. Passo 3, balanceamento do hidrogênio. Quantos hidrogênios, então, eu tenho do lado esquerdo, né, do lado dos produtos, eu tenho 4 hidrogênios. Do lado direito, no lado dos reagentes, eu tenho 4, com o metano, né, CH4, eu tenho 4 hidrogênios. Do lado dos produtos, eu tenho só 2 hidrogênios, que está ali na água. Como que eu faço para balancear a quantidade de hidrogênios de um lado e do outro? Eu coloco o meu equivalente, equivalente estequiométrico, de forma que, a multiplicar essa molécula, me dê a mesma quantidade de hidrogênio. Se eu colocar o 2 multiplicando toda a molécula de água, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio e vou ter 2 átomos de oxigênio. Estão me acompanhando até aí? Se tiverem dúvidas, se eu estiver indo muito rápido, dá um toque, turma. Então, até aqui eu fiz o carbono, fiz o hidrogênio, agora eu vou para o oxigênio. Como que está ficando a minha equação, então? Tenho um CH4 mais O2. Eu tenho só 2 oxigênios a princípio, né? Do lado dos reagentes. E eu preciso colocar algum número ali que me dê a mesma quantidade que eu tenho do lado dos produtos, lá depois da seta. No passo 3, nós ficamos com 2 oxigênios com 2 oxigênios e 4 hidrogênios. Aí nós vamos balancear, então, o oxigênio. Eu vou multiplicar esse meu primeiro oxigênio do lado dos reagentes. Eu vou multiplicar ele por 2, e isso vai me dar 4 oxigênios do lado dos reagentes, e vai me dar, vou ficar também, posteriormente, com 4 oxigênios do lado dos produtos. Observem que eu vou ter um CO2, nesse CO2 eu tenho 2 oxigênios, eu tinha multiplicado minha molécula de água antes por 2 também, me deu 4 oxigênios. Eu multipliquei o meu O2 do lado dos produtos por 2, me deu os 4 oxigênios também. Verificação, quantos carbonos eu tenho de um lado e quantos carbonos eu tenho do outro? Tenho um carbono de cada lado. Quantos hidrogênios eu tenho de um lado e quantos hidrogênios eu tenho do outro? Eu tenho 4 hidrogênios do metano de um lado e eu tenho 4 hidrogênios da água do outro. Bateu também.
Oxigênio. Quantos oxigênios eu fiquei do meu lado dos reagentes? Eu tive o 2 multiplicando a molécula de oxigênio, que me deu 4 átomos de oxigênio. Da mesma forma, eu tive o 2 multiplicando a molécula de água lá do outro lado, que me deu 2 oxigênios ali, mais os outros 2 oxigênios do gás carbônico, que me dá 4 oxigênios também. Logo, a minha equação está balanceada. Vamos para mais um exemplo. Boa noite, Lisandra, bem-vinda. Síntese da amônia. A amônia, ela é um elemento, ela é um composto, aliás, que é bastante utilizado, principalmente na área da agropecuária, né? Nos campos, como adubo. E a síntese dela é uma síntese que consome bastante energia, né? Mas vamos lá, como que a gente balanceia, então, uma reação da síntese da amônia? Eu vou ter nessa reação o nitrogênio molecular mais o hidrogênio molecular, que me vai formar a molécula de amônia. O nitrogênio molecular são dois átomos de nitrogênio ligados. O meu hidrogênio molecular, da mesma forma, são 2 átomos de hidrogênio ligados. A amônia, a fórmula dela é NH3. Então, eu vou ter um nitrogênio e 3 hidrogênios. Como que a gente vai fazer isso, então? Da mesma forma, conto os átomos de um lado, conto os átomos do outro. Eu vou ver que de um lado eu tenho 2 nitrogênios e 2 hidrogênios. Do outro eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. A gente vai ter que balancear isso daí. A gente vai começar por quem? Tem metal? Não tem. Tem ametal? O nitrogênio. O nitrogênio é um ametal. Então, vamos começar por quem? Por ele. Eu tenho um nitrogênio do lado esquerdo da seta, como produto, como reagente. E do lado direito, eu tenho 3 nitrogênios como... Boa noite, Masson. RA é o número do registro acadêmico, Masson. Eu não sei se ele tá como indispensável para assinar a lista de presença. Eu acho que eu tirei ele, mas dá uma conferida. Tá? É o número que você coloca para acessar o site, não a sua senha. O seu registro lá de login. Tá? Não a senha. Então, eu vou balancear o nitrogênio. Boa noite, Marinho, bem-vindo. Eu tenho um lado de nitrogênio do lado do lado dos reagentes. Eu tenho um nitrogênio, só que eu vou precisar, do lado do reagente, eu tenho 2 nitrogênios, eu vou balancear agora o lado do produto. Vou multiplicar minha molécula de amônia por 2. Tá assim? Ah, tá, eu devia ter tirado. Mas vê certinho, Márcio, se você acha o seu RA, cara. Você entendeu onde que acha ele, né? Aquele número do seu registro acadêmico que você coloca lá no site para fazer o login. Então, se eu tenho 2 nitrogênios de um lado, eu vou multiplicar do outro lado por 2 também. Então, vai ficar... Isso. Um N2, eu vou ter 2 N3 do outro lado. Agora, a gente vai balancear o nitrogênio. De um lado, do lado dos produtos, eu tenho 2 hidrogênios. Do outro lado, eu tenho 6 hidrogênios, porque o 2 ele já multiplicou o nitrogênio e multiplicou o hidrogênio também. O hidrogênio ele tem um númerozinho 3 ali embaixo. Então, o 2 vai multiplicar esse 3, que vai me dar 6 átomos de hidrogênio. Se eu vou ter isso do lado de produtos, eu vou ter que ajeitar meu coeficiente no lado de reagentes. Do lado de reagentes, eu só tenho 2 hidrogênios. O que eu vou ter que fazer? Colocar o meu coeficiente estequiométrico para alinhar essa quantidade de átomos. Que número que eu tenho que colocar ali? Para que dê os 6 hidrogênios que eu tenho do outro lado. Eu vou multiplicar o meu H2 por 3. Multiplico o meu hidrogênio molecular por 3. Eu vou ter 6 átomos de hidrogênio, tal qual do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, perdão.
Passo 4, verificação. Quantos átomos de nitrogênio eu fiquei e quantos átomos de hidrogênio ficaram tanto no lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Fiquei com 2 átomos de nitrogênio do lado dos reagentes, também do lado dos produtos. Fiquei com 6 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes, 6 do lado dos produtos. Fechou, morreu certinho, a equação balanceada. E aqui um exercício bem passo a passo com uma outra reação. Né? Nós temos aqui uma equação balanceada, C2H5OH mais O2, que reage formando CO2 mais água, gás carbônico mais água, ou dióxido de carbono. C2H5OH é o etanol, né, o oxigênio molecular, gás carbônico, ou dióxido de carbono e água, que é a reação da combustão do álcool, né, do etanol. Observe que do lado dos produtos, novamente, eu tenho 2 carbonos, tenho 5 hidrogênios, tenho 1 oxigênio no etanol, mais 2 oxigênios do oxigênio molecular, então tenho 3 oxigênios, e tenho 1 hidrogênio. Isso no meu lado dos reagentes. Do meu lado dos produtos, eu tenho 1 carbono, tenho 3 oxigênios e tenho 2 hidrogênios apenas. Essa é um pouquinho mais complicada do que a gente viu até então. Passo 1, contagem de carbonos. Né? Nós acabamos de fazer isso daí. Passo 2, balanceamento de carbono. Voltando à regrinha lá regrinha macho. Tem metal? Não tem. Tem ametal? Não tem. Tem carbono? Tem. Comecemos por ele. Quantos carbonos, então, eu tenho? Eu tenho 2 de um lado e tenho 1 do outro. Como é que eu vou fazer para balancear os meus carbonos? Se eu tenho 2 de um lado e 1 do outro, eu vou multiplicar esse 1 do outro por 2. Então, eu vou colocar o meu coeficiente estequiométrico. Masson, está na tela. Onde é que eu parei? Carbono. Então, eu vou colocar o meu coeficiente estequiométrico na frente do gás carbônico, de forma a balancear o carbono ali. Então, eu vou ficar com 2 carbonos de um lado e 2 carbonos do outro. Só que esse 2 na frente do CO2, ele vai multiplicar o carbono e vai multiplicar o oxigênio molecular também. Então, ele vai multiplicar 2 vezes O2, eu vou ter 4 oxigênios. Vamos ver agora se tem... Depois a gente vai ver se vão ter esses 4 oxigênios do outro lado também. Então, carbono está certo. A gente fez o carbono, a gente vai para onde? Para o hidrogênio. Do lado dos reagentes, nós temos 5 hidrogênios ligados ao carbono, mais 1 hidrogênio da hidroxila, que está ligado ali ao oxigênio. Ao total de 6 hidrogênios. Se nós temos 6 hidrogênios do lado dos reagentes, nós temos que ter 6 hidrogênios do lado dos produtos também. Do lado dos produtos, eu já fiz o balanceamento do carbono, vou balancear agora o hidrogênio. Eu tenho só uma molécula de água lá no início da reação, que me dá 2 hidrogênios. Que número que eu preciso colocar ali para me dar os 6 hidrogênios que eu preciso? Vou multiplicar toda a molécula de água por 3. Aí eu vou ter 6 hidrogênios também, tal qual do lado anterior da seta. Carbono está certo, hidrogênio está certo, vamos para o oxigênio, que é o que está faltando. Vejamos, eu tenho do lado dos reagentes, eu tenho 1 oxigênio e tenho mais 3. Isso, Lene, exatamente. Tenho 3 oxigênios do lado dos reagentes. Agora, do lado dos produtos, eu já coloquei 2 coeficientes estequiométricos, multiplicando toda a molécula. Eu tenho de oxigênio no gás carbônico, no dióxido de carbono, eu tenho 4 oxigênios e na molécula de água eu tenho mais 3 oxigênios, o que me dá 7 oxigênios ao total. Como que eu posso, agora antes da seta, né, aqui antes da seta,
como que eu posso equilibrar esse oxigênio sem ter que mexer em mais nenhum coeficiente? Vou procurar o oxigênio molecular, que ele está simples, e vou tentar achar um número que multiplique ele, que me dê, na somatória depois, os 7 oxigênios que eu tenho do lado dos produtos. Observe que eu tenho oxigênio solto. Solto não, ele está ligado à hidroxila, mas eu tenho um oxigênio... rapaz. Deixa eu ver se melhora. Melhorou? A imagem aí, como é que está a imagem para vocês, turma? Só para Ademir que está assim ou está para todo mundo? Enquanto vocês me dão o feedback, eu vou continuando. O Ademir, tenta jogar em tela cheia, cara. Talvez melhore. É que esse slide ele tem bastante letras, realmente. Valeu, Éder. Ademir, joga em tela cheia, amigão. Acho que vai dar uma melhoradinha. Então, concluindo, né, esse balanceamento, eu vou ter que colocar algum número para multiplicar esse oxigênio. Né? Como eu disse, do lado de lá eu tenho 3 vezes 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sim. Ah, legal, Cláudio. Que número que eu vou multiplicar, então, esse oxigênio para me dar a mesma quantidade? Isso, a Aline deu uma dica legal também. Olha só, a Lene ajudando a galera. Esse eu não sabia, Lene, dessa possibilidade. Bem, então nós temos ali 2 carbonos, 6 hidrogênios do lado dos reagentes, 3 oxigênios. Isso. 3 oxigênios. Do lado dos produtos, eu tenho 2 carbonos, fechou. Eu tenho 6 hidrogênios, fechou também. Só que o meu oxigênio tem o 4 do gás carbônico e mais 3 da água. 4 mais 3, 7. Como é que eu faço para ter 7 oxigênios ali do outro lado? Se eu multiplicar, olha, é por 3 aqui, viu, turma? Aqui embaixo eu achei um erro aqui na fórmula, acho que na pressa eu digitei errado. Mas a fórmula, então, para que eu tenha a mesma quantidade de oxigênio do meu lado dos reagentes, eu vou ter que multiplicar esse meu oxigênio por 3. O meu oxigênio molecular, eu vou multiplicar ele por 3. Vou multiplicar o meu oxigênio por 3, que vai me dar 6 oxigênios, né, ali, do oxigênio molecular. Mais um oxigênio do álcool vai me dar os 7 oxigênios que eu preciso. Aí eu vou ter a mesma coisa de um lado e do outro. Aqui a equação balanceada, turma, eu vou colocar ela aqui no chat correta, porque eu vi agora que ela está errada. Só que eu não sei como, eu não consigo colocar o número aqui embaixo, o subscrito. Então, vou colocar na frente, mas vocês entendam que esses números são subscritos. Tá? Subscrito é na pontinha de baixo ali do átomo. Ah, sim, não. Engenharia tem uma... Engenheira química ainda? Nossa, eu estou passando vergonha na frente dela. Então, o conhecimento dela deve ser bem superior ao meu. Mas é uma área fantástica, assim. Eu gosto muito de química, física. Gostaria eu de ter mais tempo e disposição para terminar. Eu gostaria de fazer física ainda. Eu tenho química, eu tenho biologia, estou no 3º ano de química e tenho muita vontade de fazer física para ter o tripé de conhecimento da vida, eu imagino. Se tiverem dúvidas, turma, agora é a hora de perguntas, críticas, considerações.
A fórmula balanceada, turma, fica dessa forma. C2H5OH mais 3O2 reage formando 2CO2 mais 3H2O. Tá? Então, etanol reage com 3 moléculas de oxigênio, formando 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. Fechou o balanceamento dessa equação. As equações simples, turma, pelo menos vocês conseguiram pegar essa parte que é mais tranquila? Foi legal? Deu para vocês entenderem? Tranquilinho? O último macete, então, é o verifique e simplifique. Após atribuir coeficiente, sempre faça uma verificação final. Certifique-se que todos os átomos estejam balanceados e que os coeficientes possam ser simplificados ainda mais, se necessário. Isso garante a precisão e a simplicidade da equação balanceada. Aquela questão que eu falei para vocês, às vezes no balanceamento a gente começa a multiplicar de um lado do outro, a gente tem uma reação muito complexa, começa a multiplicar e a gente multiplica um reagente, e depois a gente tem que mudar o coeficiente do produto, e com isso os números estequiométricos vão cada vez subindo mais. Depois da equação balanceada, a gente vê lá que tem 68 disso, mais 30 daquilo, mais 14 daquilo lá. O que a gente faz? A gente passa a régua e divide, né? Faz o corte ali, divide tudo por 2. Os coeficientes todos por 2. Diminui o número desses coeficientes. Dá para dividir todos por um outro número ainda, se seja possível, para diminuir ainda esses coeficientes ao menor valor possível? Se tiver, legal. Se não tem como, a equação está correta e para por aí. Então, esses macetes, né, apresentados, como começar por moléculas complexas, formarem elementos incomuns, utilizar coeficientes inteiros simples, lidar com íons primeiro e verificar, simplificar, são valiosos no processo de balanceamento de equações químicas. Eles tornam essa tarefa aparentemente complexa, mais acessível e eficiente, garantindo que as equações químicas respeitem a lei da conservação de massa. Né? A lei... Nayara, usa sim, Nayara. Usa sim. Uma coisa que eu aprendi, Nayara, é o seguinte, que biologia, no fundo, é química. Química, no fundo, é física e física, no fundo, é matemática. Não tem como fugir disso. Sabe? Então, se sistemas biomédicos têm uma carga de química grande, vai ter também de química, consequentemente. Até porque existem vários processos biológicos, né? A respiração celular, a fotossíntese. Lene, é possível sim. É possível sim. Tá? Eu vou ver se consigo programar uma aula dessa para a gente estar fazendo. Pegar vários exercícios de estequiometria e aí eu pego a lousa digital e a gente faz juntos. Dá para fazer sim. Tá? Só preciso me organizar um pouquinho com relação a tempo também. Eu estou terminando de fazer o planejamento de um curso. Eu sei que é um aparelho, o nome do programa também eu não sei, mas é através da lousa digital, né? Um aparelhinho que a gente utiliza como se fosse o touchpad do notebook, só que é maior, a gente utiliza uma caneta. É bem interessante, assim. Dá para fazer também. Tá? Pessoal, tem mais alguma dúvida, turma? Legal. Legal. Eu vou até anotar aqui, Len, para... Balanceamento é algo que, no começo, assim, ele é difícil, mas depois que a gente pega pega o jeito,
sabe? Assim, fica gostoso de fazer, sabe? Fica divertido, é desafiador, eu acho legal fazer, sabe? Então ia ser bacana mesmo. Não, mas a gente dá um jeito, Lênin, eu vou tentar, dar um jeitinho. Não, Nayara, mas não se preocupe, tá? Que os conceitos de química, eles são adaptados à visão biológica, tá? Não é algo assim que vai te prender ou te segurar por conta disso, não. E outra, a gente está aqui para ajudar também nas suas dúvidas, no que você precisar, você pode procurar, cara. Ah, sim. Vou conversar com ele, Lenny. Aí chama o pessoal do curso de Química também. Vamos ver se ele consegue fazer aí um negócio legal juntos aí essa semana. Tá joia? Assinaram a lista, turma? A semana que vem, eu quero estar... eu tenho que fazer isso semana que vem, porque meu prazo também já está na hora. Um curso de introdução à permacultura, galera. Tá? De introdução à permacultura. Ah, sim. Eu prefiro dar aula aqui do que no estúdio até, sabe, Lene? Porque justamente por esse contato que a gente tem com os alunos, dá para ler o que vocês estão falando, ver as questões e trabalhar em cima das dúvidas de vocês, sabe? Eu prefiro assim também. Mas que bom que vocês gostaram, turma. Que bom que vocês gostaram. Tá? Se não há nada mais, turma... Tranquilo, deu para entender. Se não houver mais nada, turma, eu vou me despedir então de vocês. Por mim, eu ficaria conversando com vocês mais tempo, mas tem mais uma aulinha ainda. Tá? Eu vou me despedir de vocês, turma. Desejo a vocês de coração um bom final de semana. Tá? Descansem, aproveitem a família de vocês, curtam os gatos, os cachorros, a namorado. Que semana que vem a gente vai estar por aqui de novo. Tá joia? Dúvidas, me escrevam, vou deixar meu e-mail aqui no chat. Caso alguém não tenha acesso a ele, Hotmail não. Se tiverem alguma dúvida e quiser me encaminhar por e-mail, eu tento responder o mais prontamente possível todas as mensagens que me chegam. Boa noite, Pravin. Boa noite, turma. Não deixem de assinar a lista, tá? Um bom descanso para vocês. Fiquem na paz e até a próxima. Um beijo no coração e até breve. Valeu.